Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estou hoje aqui com um convidado muito especial, gosto muito dele. Ele é escritor. E que escritor! 101 livros, 101 livros, poeta, espírita, psicanalista clínico e um grande palestrante. Viaja o Brasil afora levando seus livros, suas palestras, seu conhecimento. Eu estou falando aqui de Adeilson Sales, que já está no Fronteiras também há bastante tempo, e sempre é uma honra muito grande, inenarrável de tê-lo aqui, sentado aqui, batendo um papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo, e nós vamos falar hoje sobre conflitos emocionais e obsessões espirituais a qualquer pessoa, né? Vamos também levar no âmbito da adolescência, desde a adolescência, tá bom? Bom, Jadir, para mim, aceitar o seu convite é sempre motivo de alegria. Que bom, Adeilson. Você tem muitos fãs, né? Você sabe disso. O pessoal, né, é muito carinhoso não só comigo, na né? nossa região, mas de todo o Brasil, né? O pessoal é carinhoso com o trabalho que a gente faz. Que legal. 101 livros. Como que você consegue chegar numa marca como essa? Olha, Jadir, eu diria que existe uma parceria sempre. Eu não ousaria dizer que eu fiz tudo isso sozinho. Então, o canal da inspiração, ele sempre nos remete, principalmente escrevendo para estilos variados, como eu escrevo, para crianças, para adolescentes. Você começou com criança, adultos. Não é? Eu comecei com 3 romances para adultos. Ah, começou com 3 romances para adulto. Depois você foi para criança. Depois eu fui para a infância e depois eu fui para a adolescência. Entendi. Deixa eu mostrar, então, logo de cara, alguns livros dele. A gente vai entrar no assunto já, telespectador, que eu acho que é muito importante, mas vou mostrar esse aqui, que é o Livro dos Espíritos para Crianças, né? Esse é uma bela diagramação, muito bom, né? Vai dar um foco aí. Deixa eu dar uma abridinha aqui só para o telespectador ver, ó. Olha, belíssima diagramação, tá vendo? Ó? Muito bom, né? Quer dizer, uma linguagem infantil para criança. Deixa eu mostrar um outro aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, também para crianças, o outro livro de Allan Kardec, né? Tá aqui, ó. Mais um livro, também com belíssima diagramação, aquela folha brilhante, muito gostosa essa página, né? Folhear isso aqui. E são quantos livros para criança? Ai, Jadir, para crianças, eu não sei te dizer ao certo, mas são mais de 50, né? Então a maioria é para criança. A maioria. Para crianças para adolescentes e adolescentes. Tá. Depois veio os livros para adolescentes, é onde a gente tem se detido mais por causa de uma carência dentro desse universo espírita, espiritualista, de uma literatura que atenda a esse público. E existe uma carência muito grande, porque não está fora de moda e nunca vai ficar fora de moda nós falarmos sobre Deus e sobre valores éticos morais, para ajudar os pais, né, que estão tão aflitos e os próprios adolescentes. A gente pode perceber muito claramente que existe uma carência dessa literatura, mas que seja uma literatura que não queira catequizar o adolescente. Uma literatura que esteja no mundo deles e trate das angústias deles. E você pode levar informações da espiritualidade, do espiritismo, de uma forma adequada, respeitando o teu leitor. E outra coisa, porque o pessoal pergunta, mas onde eu acho o livro? Eu quero dar para o meu filho, para a minha filha, ou dar de presente para uma criança, né? Todos os livros que a gente falar do Adeilson, todos, não estamos aqui para falar dos livros, obviamente, sim, mas faz parte. Todos os livros dele estão na Amazon, tá? Entra na Amazon, no site da Amazon, e coloca o nome do Adeilson, que os 101 livros você vai encontrar lá. Vai encontrar, né? Adeilson Sales, esse aqui é o último livro dele, nós vamos falar sobre ele. Não precisa mostrar não, Rogério, daqui a pouco a gente mostra, né? Que cada livro tem uma historinha, né? E esse tem uma história interessante. Adeilson, vamos entrar no nosso assunto, então, sobre conflitos emocionais, né, e obsessores espirituais, né? Muitos dos conflitos, dá para ter uma noção de quantos % é gerado por obsessores? Bom, não dá para você ter uma ideia clara sobre isso. Em primeiro lugar, a gente precisa se posicionar com relação à nossa condição, o autoconhecimento. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana. E dentro desse universo da nossa manifestação aqui na Terra, nós temos o contexto emocional. Onde existem questões emocionais, existem questões espirituais. Não existe uma linha limítrofe
Isso aqui é problema espiritual, isso aqui é problema emocional. Daí as pessoas, muitas vezes, por inabilidade, não conseguirem identificar, ou levam tudo para as questões espirituais, ou levam tudo para as questões emocionais. Então, para que a gente tenha uma fala assertiva sobre aquilo que é emocional, sobre aquilo que é espiritual, é necessário você conhecer o contexto da pessoa. Não é preciso que você seja um psicólogo ou um psicanalista, mas nós precisamos entender como é que a pessoa está vivendo, seja adulto, seja adolescente, ou até mesmo a criança, qual é o contexto que ela vive, para que a gente possa definir se aquilo é um problema espiritual ou um problema emocional. Então, dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, apresenta-se a terapêutica espírita. Mas se a pessoa não dorme, tem questões de angústia profunda, crises de ansiedade, é evidente que você pode fazer, por ser um espírito encarnado, vivendo uma experiência humana, a terapêutica espírita, ela não dispensa a terapêutica profissional. Então é aconselhável que a pessoa busque a ajuda de profissionais, de terapias que irão lhe auxiliar. Se eu estou, mesmo que seja através de um processo obsessivo, descompensado emocionalmente, se o meu quimismo cerebral está alterado, se a produção enzimática do meu cérebro faz com que eu experimente um período depressivo, é evidente que eu vou necessitar de uma alopatia. E quem indica isso é um médico, é um profissional. Então, as terapêuticas, elas se complementam. Veja que interessante. Eu vejo nisso até a bênção da presença de Deus na vida do ser humano. Nós temos o lado para cuidar da espiritualidade e temos o lado para cuidar tanto do aspecto emocional, mental, quanto do corpo físico. Então, tudo isso caminha paralelo. Enquanto espírito, eu tenho uma sede que ela é inerente à minha condição espiritual. Eu posso sentir um vazio existencial, eu posso sentir algumas inquietações, eu posso ter algumas impressões físicas por ser médium, sensibilidade acurada, eu entro num lugar, não me sinto bem, eu falo com alguém, sinto um arrepio. Existem alguns sinais característicos, eles não devem ser formatados nem generalizados, mas são muitos, isso é multifatorial. As questões daquilo que a gente sente e daquilo que a gente percebe. E quem conversa com a pessoa que busca ajuda tem que ter uma experiência, tem que ter uma sensibilidade, porque caso contrário, eu vou dizer para você, Jadir, Jadir, eu estou ouvindo vozes, e você sem conhecimento vai dizer para mim assim, não, então você é médium, mas eu posso ser um esquizofrênico, porque a esquizofrenia, que é uma dissociação da realidade, faz com que eu ouça vozes. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter discernimento. Discernimento. Né? Existe uma interação, né? O próprio Paulo, apóstolo, dizia, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas espirituais, os espíritos, eles nos influenciam. Então a gente precisa ter muito cuidado para falar, para não nos comportarmos aqui como criaturas alienadas, tudo é espiritual, e tudo é emocional. Não, a gente tem que ter bom senso para ficar muito claro isso. Tem que ter discernimento nesse caminho. Até para quem nos ouve, né? Tomar muito cuidado. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que estamos falando aqui para os nossos telespectadores. Agora, quando a gente pensa em obsessão, normalmente a gente pensa para o mal, mas ela também pode ser para o bem, né? Eu posso estar aí sofrendo uma influência benéfica, não posso? Se existe cerceamento da tua liberdade, nunca vai ser para o bem. Eu sou seu pai, eu desencarnei, vejo que você está triste ou passando por um problema. Se eu tento de alguma forma ajudar, mas a minha presença ela pode ser uma presença inoportuna, não porque eu não te ame, porque eu não tenho habilidade e não sei que essa minha presença exagerada está te causando alguma influência. Por exemplo, eu atendi uma pessoa uma vez, uma senhora, que se queixava de uma dor no peito extrema. E já tinha feito várias avaliações cardiológicas, exames médicos de toda a ordem. Então, já que ela tinha mapeado tudo no campo da medicina, físico, eu perguntei a ela se algum parente, algum ente querido, alguém próximo, que ela gostava muito, havia desencarnado. E ela se reportou ao marido, que havia falecido por infarto do miocárdio 1 ano antes. E aí, quando é que começou esse mal-estar? Poucos meses depois do desencarne do meu marido. Então você não afirma de maneira cartesiana, mas você tem um campo para você investigar e para orientá-la. Você pensa muito nele, você chama muito por ele, você lamenta muito a morte dele. Tudo isso é uma forma de se criar um vínculo com essa entidade que está no mundo espiritual. Então muita coisa pode ser
problemas gerados no aspecto físico, eles podem ser oriundos tanto de problemas emocionais, sim, como até mesmo por obsessão. Pode acontecer sim, Jardim. Quando a pessoa está porque a obsessão, ela tem algumas fases, né? O próprio Allan Kardec classifica no livro dos médiuns o processo obsessivo em 3 fases. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Quando Kardec estudou isso, apresentou isso para o mundo, ele se reportava apenas à mediunidade. E é evidente que o desdobramento, o tempo, a ciência, o avanço do conhecimento, a gente percebe que a influência espiritual ela não se manifesta apenas sobre o médium. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Allan Kardec indaga se os espíritos, indaga para os imortais, se os espíritos influenciam a nossa vida. E eles deram uma resposta que, quando eu li as primeiras vezes, eu fiquei assim, muito decepcionado e frustrado. Eles disseram que eles influenciam sim, muito mais do que imaginais, e na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então, eu fiquei até, de certa forma, com a ignorância ofendido, porque eu não me considero um fantoche. Eu tenho livre-arbítrio, eu penso, eu escolho, eu faço. Só com o tempo é que eu fui me dar conta que esse direcionamento que eles assumem sobre o nosso psiquismo, ele se dá todas as vezes que nós somos sequestrados pelo mundo. Ele se dá todas as vezes que nós reagimos ao mundo. Quando eu reajo, eu não ajo com a própria vida, eu me coloco numa posição de absoluta fragilidade, portanto eu me torno refém. Daí, diante do meu descontrole emocional, psicológico, existe um campo que eu abro para que a influência se dê. Eu não gosto do Jadir. E isso eu acalento aqui dentro de mim, disfarço muito bem e você não percebe. Mas no momento em que a gente tenha qualquer outra dissensão, esse meu não gostar pode ser potencializado por influências espirituais que me fazem não apenas não gostar, mas passar a odiar o Jadir. Ele é isso, ele é aquilo. Então intensifica, né? Intensifica. Aquela torrente de pensamentos mórbidos com relação a você, de animosidade, podem ser potencializadas. Nesse instante eu estou sendo dirigido. Quando eu procuro manter uma vida equilibrada, não é uma vida santificada, uma vida humana comum de quem sofre as dificuldades, de quem se aborrece, quem se entristece. Vale a pena a gente comentar aqui nesse espaço que, infelizmente, hoje em dia, as emoções humanas e os sentimentos humanos estão sendo patologizados. Ou seja, você ficar triste, você está doente. E não é assim. Nós devemos ficar tristes, com raiva, magoados, mas nós não devemos viver nem tristes, nem com raiva, nem magoados. Mas as emoções humanas, esse combo é natural que se experimente. Mas se existe um exacerbamento no meu comportamento emocional, é evidente que eu abro o campo para os processos de influência espiritual. Mas aí vem a pergunta, qual é o processo para o equilíbrio? O processo para o equilíbrio, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o autoconhecimento, como é que eu estou reagindo diante da vida, onde é que está, como diz o próprio Evangelho, palavras de Jesus, né? Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Onde estão os seus interesses hoje? Onde estão os seus interesses? Os processos de ansiedade, eles podem se dar, e aí deflagra questões espirituais também. Quando eu, por exemplo, desejo controlar a sua vida, ou quando, por exemplo, eu quero controlar a vida de uma maneira geral. E nós não temos controle sobre isso, Jadir. Eu venho falando nas minhas últimas palestras uma frase sensacional de um rabino que você deveria até convidá-lo para vir aqui no Fronteiras. Opa. Ele mora em São Paulo. Ele é genial. Genial. Se você não conhece, talvez você conheça. Chama-se Newton Bonder. Depois você dá uma pesquisadinha sobre ele. Newton Bonder. Ele é maravilhoso. Eu estava embarcando para a posse da minha filha, como juíza lá em Rondônia, junto com a minha outra filha. E essa minha filha me disse: pai, você já leu o livro A Alma Imoral? Vai a dica de leitura. Que não Alma Imoral. A Alma Imoral, não é meu. Nesse livro tem uma frase que vale o livro, Jadir. De todo o programa de hoje, dessa nossa fala aqui, desse nosso bate-papo, se os nossos telespectadores gravarem essa frase, ela é terapêutica, ela é libertadora. A frase é a seguinte: a pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. Quando eu estou ausente de mim mesmo, eu estou muito fragilizado e estou à mercê de todo tipo de enfermidade.
desde as espirituais, dos processos obsessivos, porque eu estou buscando no mundo uma completude que eu não vou encontrar no mundo. Está vulnerável. Eu estou vulnerável, absolutamente vulnerável. Isso é muito sério. Muito sério. Se você está ausente de si mesmo para viver aquilo que o mundo te propõe, os modelos de felicidade, não é? Se você está bebendo água salgada da ilusão, porque essa água é salgada, não sacia a sede, afastado da fonte, que é o teu bem-estar, é estar em sua própria companhia, de ser fiel a si mesmo, e vale a pena falar sobre o Sêneca, o filósofo que escreveu o livro sobre a felicidade, e Sêneca diz que você pode ser feliz todos os dias. Eu achei que ele tinha até usado drogas para falar isso. Como é que alguém pode ser feliz todos os dias? Né? De maneira perene, ele ainda usou essa palavra. Então, no aprofundamento da leitura, Sêneca nos diz que nós podemos ser felizes todos os dias quando nós somos fiéis aos nossos princípios. O tempo todo. O tempo todo. Perfeito. Bonito isso, hein? Bonito mesmo. Bonito e profundo, né? E profundo, né? Eu queria, até no próximo bloco, porque eu quero usar esse livro, porque acho que agora a gente vai poder fazer um link com tudo que você disse, com um dos seus livros, não sei qual é a ordem dele, eu sei que esse é o último. Esse foi o 98º. 98º, ok. O título é Tenho Sede e o subtítulo é O Evangelho como Terapia para a Cura da Ansiedade. Por que eu quero começar com esse livro no próximo bloco? Porque a ansiedade é o mal do século, né? E aí a ansiedade pode ser oriunda de diversos aspectos, de diversos motivos. Vou pedir então agora para o meu cinegrafista, Rogério, mostra esse livro, Tenho Sede. Lembrando que todos os livros você encontra na Amazon.com, né? Entra na Amazon e coloca o nome do autor, Adeilson Salles, e você acha todos os livros, tá bom? Então, no próximo bloco, nós vamos começar com esse livro aqui e falar um pouco também sobre ansiedade e talvez até problemas físicos que as pessoas adquirem, principalmente por ansiedade ou por emoções diversas ou até mesmo por obsessão, tá bom? A gente volta já com a Adeilson rapidinho. Estamos de volta hoje conversando com o escritor, poeta, espírita, psicanalista clínico, palestrante Adeilson Salles, com o tema conflitos emocionais e obsessões espirituais. Bom, deixei aí consignado no bloco anterior sobre o livro Tenho Sede, subtítulo, o Evangelho como Terapia para a Cura da Ansiedade. Bom, ansiedade hoje é difícil dizer quem não as tem. Eu sei que existe a tal da ansiedade até benéfica, tudo bem, mas a maioria tem ansiedade exacerbada, né? Passa do ponto, né? Isso é por conta da vida que a gente vive hoje, essa vida contemporânea, ou isso tem a ver também com processos obsessivos, emocionais? O que leva a tanta ansiedade? A nossa sociedade está ansiosa. A conjuntura imediatista. A vida líquida, segundo Zygmunt Bauman, o nosso querido sociólogo polonês, que falava sobre, tem um livro dele muito especial que se chama Nascidos em Tempos Líquidos, que fala das crianças que estão nascendo nesses tempos líquidos. Eu identifiquei que as pessoas que me buscavam como psicanalista tinham algo em comum, que é essa sede, essa ansiedade. E é evidente que a partir do momento, eu disse isso no bloco anterior, que eu tento manter um controle sobre a vida, sobre as pessoas, é claro que eu não vou conseguir, porque a vida só tem de permanente a sua impermanência, né? Nada na vida é permanente. Heráclito fala sobre isso, que tudo é absolutamente mutável. E nós somos criaturas que ainda transitamos numa faixa tudo é efêmero, né? A gente transita, Jadir, numa faixa de entendimento de que precisamos ter controle para ter segurança para viver. E isso é absolutamente impossível. Então, quando eu coloquei o título do livro Tenho Sede, é porque foram duas palavras ditas por Jesus nas agonias da crucificação. Ele disse, tenho sede. Né? E aí eu fui pesquisar nos personagens do Evangelho se eles também tinham ansiedade. E é claro que era um outro contexto civilizatório, mas o contexto hoje é muito mais complicado. Eu vou te dar até um exemplo para ser bem claro naquilo que eu estou querendo te passar. Eu fui fazer uma palestra sobre adolescência outro dia e me pediram para falar sobre ansiedade na adolescência. E tinha uma senhora com uma criança de 10 anos.
E durante a minha fala, ela levantou a mão e pediu a palavra, eu concedi a palavra, e ela disse, olha, ele já é ansioso. E aí eu pedi para ela me contar como era a agenda daquela criança de 10 anos. E quando ela começou a contar, ela me disse que de manhã ele vai para a escola, às 2 da tarde ele vai para o inglês, às 3 da tarde para a natação, às 4 para o judô, às 5 para o espanhol, e ele tem uma agenda até às 7 da noite. Então ele tem uma agenda de um adulto, porque os pais compreendem que se ocuparem os filhos, eles estão dando uma excelente formação. É evidente que nós precisamos investir na formação acadêmica, etc., nos cuidados físicos, dar para eles ocupações, para que não fiquem, é claro, o tempo todo no celular também, né? Que é algo negativo. Mas é preciso sim entender que existe uma medida e um bom senso para que a gente possa propor para os nossos filhos uma agenda de compromissos, deixando dentro dessa agenda um espaço para que eles manifestem essa fase de desenvolvimento psicológico, tanto para a criança quanto para o adolescente, que são absolutamente necessárias e saudáveis. Então, se eu entro já com 10 anos, com 12 anos, eu vivo um processo de ansiedade, com 16 anos, com 17 anos, eu estou num processo de ansiedade porque eu tenho que tirar uma nota boa no Enem. Aí vem a cobrança, vem a cobrança, vem a cobrança da sociedade, e da família. Então, o que acontece quando a criança ela não consegue ter o desempenho que o irmão tem? Para ela, isso é até questões de suicídio, etc. Para ela, e deixa eu fazer um parênteses para dizer, para uma criança que é sensível também, como médium, deixa eu colocar o lado espiritual, né, nessa questão, ela sofre influências e amarguras, angústias, ansiedade. Eu não correspondo àquilo que querem que eu seja. Olha o meu irmão, olha a minha irmã, olha o meu colega. E isso faz com que ele experimente um sentimento de desvalor que pode desaguar até no desenvolvimento de uma ideação suicida. Isso tudo é muito sério, por isso que eu reafirmo aqui, Jadir, o que eu disse no começo. Para olhar para o ser humano, nós não podemos olhar apenas para o lado espiritual. Tudo é problema espiritual ou tudo é problema emocional. Essas questões a gente precisa avaliar com bom senso e assertividade o contexto da criança, o contexto do adolescente e o contexto do adulto. Mas a ansiedade hoje é, sem dúvida alguma, fator que está levando as pessoas a problemas seríssimos no campo emocional, o que faculta uma porta escancarada para as influências espirituais obsessivas. Também, aí que é o caminho, né? É o caminho. Abre o caminho, né? Você sabe que eu tenho acompanhado muitos canais no YouTube. Eu confesso que eu gosto de canais do YouTube, né? Porque eu gosto de ver a experiência. Tem muitos bons. E eu vejo de casais jovens que largaram a vida tradicional, aquela de que você acorda de manhã bem cedo, pega a condução, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, volta cansado, e aí você já vai praticamente dormir para acordar no dia seguinte, voltar para o trabalho. É uma rotina exaustiva, principalmente para quem mora em cidades grandes, como São Paulo, que você tem horas de condução, horas de trânsito. E são casais jovens que estavam no mercado de trabalho, estavam trabalhando em empresas grandes, tinham cargos bons, empregos bons, tem um até com doutorado na Alemanha. Esses casais, muitos deles, largaram tudo para comprar uma casa no campo, né? Plantar sua horta, viver de uma maneira completamente diferente. Claro que o ganho financeiro foi lá para baixo, mas o custo de vida também é muito mais baixo, porém eles se dizem muito mais felizes e completos, né? Então, é uma inversão que houve antigamente. O pessoal vinha do campo para a cidade e parece que muitos estão indo hoje da cidade para o campo em busca da felicidade plena, entre aspas, né? Então, essa mudança radical que está tendo em muitos jovens, são muitos canais hoje dedicados a isso. Me causa surpresa e eu gosto de ver. Eu até gosto de ver, para ver assim, pessoas corajosas que fizeram uma mudança corajosa. Porque você largar tudo, aquilo que te dá segurança, mas você mesmo disse, a vida é muito efêmera, a gente vive de insegurança. Então, por que não tomar essas decisões, muitas vezes, tentando visar algo melhor para si, né? A questão é da nossa ideia sobre aquilo que é a vida, né? Uhum. O que é que dentro do meu universo de compreensão da vida tem valor?
E eu vivo em função de quê? Estudiosos da área do comportamento humano asseveram que se você compra um carro novo, você é feliz por 15 dias. Se você cuida do seu pai com Alzheimer, você é feliz o resto da vida. Então são questões de valores mesmo. O mundo propõe sempre, como eu disse no bloco anterior, que a gente passe a consumir essa água salgada. A água salgada, quanto mais você bebe, mais você tem sede. Isso é com relação ao sexo desregrado, isso é com relação às drogas, isso é com relação à posse, ao consumismo. Tudo isso revela e dá muita clareza, e a gente pode definir com aquela frase psicanalítica, né? Todo excesso esconde uma falta. E aí você identificar essa falta em você, abrir mão do que você entende ser um modelo de felicidade, é diferente. E essas pessoas estão preferindo fazer a opção por terem uma vida com mais qualidade, sem tantas cobranças, sem tantas exigências, com uma agenda de vida que priorize o convívio, a relação, a natureza. E isso é muito salutar e muito importante. É a busca do equilíbrio, né? É a busca do equilíbrio. O Adilson, voltando às obsessões, vamos voltar a falar da obsessão na adolescência. Ela é mais comum do que no adulto, não? Eu não diria que ela é mais comum, mas ela apresenta também um grande índice dentro desse universo. Por quê? Porque o adolescente ele passa por um período onde vários fatores dentro do campo emocional, fatores emocionais e fatores espirituais, estão sedimentando, estruturando o seu edifício psicológico como ser humano, o seu caráter, os seus valores e tudo mais. Então, por exemplo, Jadir, um adolescente que teve a sua infância terceirizada no campo educativo, porque as pessoas precisam também ressignificar essa ideia de que educação é só a questão acadêmica. Então eu quero que a minha filha vá estudar na USP, na Unisanta, na Unicamp. E se eles não têm valores éticos morais para balizar o comportamento deles como ser humano, se eles não têm clareza com relação a outros aspectos, né? Se a visão deles está sendo, nós estamos apontando para os nossos filhos apenas o caminho da realização acadêmica, é evidente que isso não realiza ser humano nenhum, porque a gente vê nas estatísticas médicos que se suicidam, advogados que se suicidam. Isso significa que não é a formação acadêmica que dá garantia nenhuma de que você vai ser feliz. Ao lado da formação acadêmica é preciso ter o lado ético-moral. Foi isso que eu escrevi no livro Construtores de Asas, que eu não trouxe, né? Esse livro você não trouxe. Que eu não trouxe. Então, a gente precisa ressignificar isso e entender que o adolescente ele passa por um período de individualização emocional. O que é isso? Ele percebe, se vê como criatura, como indivíduo, descolado dos pais e começa a emitir juízo de valores sobre a vida e sobre os próprios pais. Se os pais têm um discurso e esse discurso é dissociado da ação, eles percebem, olha, meu pai faz uma coisa, diz outra. Então eles estão se situando no mundo dentro do contexto deles. Por comparação, né? Pelo lado comparação. Exatamente. E pelo lado espiritual, as reminiscências de vidas passadas afloram imperceptivelmente. Afloraram para mim, para você e afloram para os nossos filhos. Eles vão se tornando quem eles são. Nessa vida? Não, ao longo da trajetória do espírito imortal. Aquilo que eles são como essência. Se eu não tenho vetores educativos que me foram passados desde a infância, quando eu aflorar com as minhas tendências, que começam a aflorar na infância, e os pais têm que usar a tesourinha da poda, que é a educação. Eu não tenho vetores, eu vou fazer escolhas que podem ter a ver com a minha tendência, permitindo assim também que influências espirituais se aproximem. Principalmente, é bom ficar claro que as pessoas não falam sobre isso. A mediunidade é uma questão orgânica, inerente ao ser humano. Uns sentem mais, outros sentem menos, mas todos sentem. E na adolescência, se for ostensiva, e o adolescente tiver conflitos na área da sexualidade, conflitos com os pais, e vai por aí afora, para que ele seja envolvido espiritualmente, é um atalho fácil. Eu até quero aproveitar, porque você já deu muitas palestras para adolescentes pelo Brasil afora, né? Eu sei que você já até contou casos aqui interessantes, acho que do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, não sei, mas você vive no contexto
Você até fez, eu lembro que você fez também um livro muito legal para sua netinha, não foi? Foi. Eu lembro disso. Nessa tua experiência com os adolescentes, em algum momento você viu claramente que um adolescente estava ali com algum obsessor? Vi. Conta um caso pra gente. Vi. Eu vi um caso de um garoto em que ele, quando começava a falar, a gente falava especificamente das angústias, dos sofrimentos emocionais, ele vivamente falava que o pai dele não era pai dele. Ah, ele falava isso? Falava, claramente. Não foi só um caso. Isso acontece muitas vezes de crianças mesmo, com reminiscências. No período até os 7 anos de idade, os espíritos orientam que a criança ainda está passando pelo processo reencarnatório. Ele se conclui aproximadamente nessa idade. Até que tem criança que vem com lembranças, com muitas lembranças. Essa é uma fase dos amigos invisíveis, etc, etc. Estão muito sensíveis. Mas esse adolescente, ele tinha ainda essa impressão clara. Então ele não se sentia confortável, porque quando ele olhava para o pai, ele sentia que aquele homem não era o pai dele. E é evidente que isso abria uma porta para uma perturbação muito grande. Então, é claro que sem o desejo de catequizá-lo e fazer ele pensar da maneira que eu penso, respeitando o mundo dele, respeitando principalmente o sofrimento dele, a gente foi levando conhecimento. Olha, procura considerar, é importante. O caminho é o conhecimento, né? Exatamente, porque vai te ajudar a lidar com essas angústias, né? Entendi. E também em relação à sexualidade, né? Porque hoje, entre eles tratam muito mais, de forma muito mais natural, o livre-arbítrio da sexualidade, o que antigamente era meio preconceituoso, né? Você me apresentou no começo do programa, você falou assim, Adeilson tem 101 livros, psicanalista. Eu queria me apresentar como ser humano, se você me permitir. Eu vou te permitir no próximo bloco. Claro. Pode ser? Pode. Como ser humano, Adeilson, vai ser muito bom para a gente começar o próximo bloco. E no próximo bloco eu quero falar do último livro dele, que foi na Bienal do Livro agora em Belo Horizonte. Foi no Congresso Espírita de Uberlândia. Uberlândia. Em janeiro. Errei a cidade, mas acertei o estado, né? Então, foi em janeiro, ouvindo Deus na Tempestade, até para escrever esse livro tem uma história interessante que também vai ser no próximo bloco. Perfeitamente. E para você se apresentar também. Se você já tiver com a câmera do celular aí apontado para anotar, eu quero mandar uma pergunta para o Adeilson Salles, eu quero falar sobre o livro, qualquer coisa que você queira com o Adeilson, pode ser no WhatsApp dele, está aí na telinha. Então tá aí, 13 99 735 5792, tá bom? 99 735 5792. Eu quero ver pelo Instagram, né? Então você tem 2 Instagrams dele aí para você segui-lo. Tem o Adeilson Salles Oficial, tudo junto, né? Instagram, você tem que escrever tudo junto. Adeilson, que termina com N de navio, e Salles com 2 L's, tá? Adeilson Salles Oficial. E também pode ser o outro Instagram, que é Adeilson Salles Poesia. Ok? Adeilson, apesar de estarmos no terceiro bloco, se apresente. Então, quando você falou de sexualidade, eu faço isso nos eventos com jovens e com os adolescentes que eu atendia. Por quê? Você vai entender por quê. Então as pessoas me apresentam como escritor, etc, etc. Eu digo, agora eu vou me apresentar como ser humano. Eu tenho 3 filhas, tenho 5 netos. Uma das minhas filhas é uma mulher trans. É uma mulher trans que me tornou um pai melhor, um homem melhor, um psicanalista melhor e um escritor melhor. Eu faço essa fala não porque eu tenha alguma bandeira, é porque eu tenho muito orgulho da minha história e principalmente muito orgulho da minha filha. E eu faço essa fala porque eu sei que muitos pais têm dificuldades, às vezes, de lidar, de aceitar e de entender. E quando o meu filho me disse que era filha, eu disse a ele que... Perguntei a ele o que iria mudar na nossa relação, porque eu o amava. Então, onde ele não fosse aceito, eu também não seria aceito. Onde ele não fosse bem-vindo, eu também não seria bem-vindo. Essa história é uma história muito bonita, que eu já contei inúmeras vezes, a história mesmo, né? Não vou contar hoje porque não dá tempo, evidentemente, e que já viralizou muitas vezes e que muitos garotos e garotas trans já me procuraram desejando que eu fosse pai deles. Em outro momento, oportunamente, quem sabe em um outro, falar sobre espiritualidade, sexualidade na adolescência ou na idade adulta, a gente trabalha esse tema. Isso está vindo desde a infância, né? Nem na adolescência nem mais, né? Nem na adolescência. Eu conheço casos que estão vindo da infância.
Então essa apresentação é só para me mostrar para as pessoas, porque eu tenho a minha vida pessoal e tenho orgulho dessa minha história e que me faz muito bem. E só de falar isso eu abro para que outras pessoas possam me procurar. Adeilson, eu acho que é um tema importante. Antes da gente falar do Ouvindo Deus na Tempestade, que é bem interessante, deixa eu te fazer uma pergunta. Você como espírita, o que faz uma pessoa desde criança já se sentir do outro sexo? Nasceu menina, mas se sente menino, ou nasceu menino, se sente menina. Isso vem já de quando estava no outro lar espiritual? Veja, na Revista Espírita de 1863, se eu não me engano, eu não estou lembrando o ano agora, se é 63 ou 66. No mês de janeiro, Allan Kardec trabalha um artigo escrito por ele, muito bonito e que responde muito a essa questão. E lá nos 4, 5 últimos parágrafos de um artigo chamado, você pode até procurar no Google, aqueles que tiverem interesse, A Mulher Tem Alma. Nos 5 últimos parágrafos, ele fala sobre pessoas que tiveram as suas vidas recentes, em outras encarnações, em um gênero. Quando elas retornam, na próxima encarnação, se já existe uma mudança de gênero, né? Porque na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos têm sexo, e os imortais respondem que não têm sexo, não como a gente compreende aqui na Terra. Então ele diz que nós podemos trazer algumas questões ainda dentro do nosso psiquismo, das reminiscências de outras vidas, e isso pode se manifestar. É muito interessante e é preciso esclarecer que as pessoas não escolhem, não existe opção de ser homossexual, não existe opção para ser uma pessoa trans. A pessoa se sente assim. É uma questão muito mais profunda e que nós deveríamos ter um entendimento muito maior e respeitar, porque é uma experiência evolutiva daquela criatura. Se ela acontece, se eu acredito em Deus, se Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas, existe uma causa. E a mim, aos meus conceitos, muitas vezes preconceituosos, não cabe identificar ou querer crucificar ou querer julgar alguém que vive uma experiência que, na maioria das vezes, no mundo atual, é muito dolorosa. Então, para que você tenha uma ideia muito profunda e muito marcante, quando meu filho me disse que era filha, ele era casado. E ele não teve filhos. Quem cuidou dele quando ele surtou, fez tratamento psiquiátrico, foi a esposa. Quem ajudou a fazer a transição para o feminino foi a esposa. Eles são amigos até hoje. Quem está casada e vivendo com a minha filha em Berlim, na Alemanha, é a esposa. Ah, eles estão juntos. Isso significa que a gente não ama pela genitália, querido. O amor é uma coisa que muita gente ainda não alcança, porque compreende que o amor tem a ver com o gênero, tem a ver com a cópula, tem a ver com a intimidade sexual. O amor não se restringe à constituição da genitália de qualquer ser humano. Quem baseia o amor apenas dentro desse contexto, é evidente que esse contexto complementa uma relação amorosa e afetiva, e é importante, mas o amor não se restringe a isso. É isso. E hoje ele está na Alemanha? Ela está na Alemanha. Está na Alemanha. Há 8 anos já. Puxa. Está muito bem lá. Elas estão muito bem, né? História interessante. Vamos falar do livro? Vamos. Primeiro eu quero que, antes de você falar do livro, esse livro acho que muita gente vai se interessar também. Como foi que deu insight para escrever o livro? Eu vou pedir para o Rogério. Rogério, focaliza. Então, esse é o 101º livro do Adeilson Sales, Ouvindo Deus na Tempestade. Achei um título muito bacana, muito legal esse título. É um título que eu acho bem inspirado e que está na Amazon.com. Todos os livros do Adeilson, é só entrar na Amazon que você encontra lá. Primeiro, como foi que saiu o insight para escrever esse livro? 4 horas da manhã, fui no banheiro, voltei para o quarto para deitar, o meu celular acendeu porque ele fica ligado por causa dos pacientes, adolescentes, quando eu atendia, e tinha uma mensagem de uma moça, uma mulher, uma senhora de Recife. Dizia assim a mensagem: eu preciso de você. Eu não a conhecia pessoalmente. E ela te conheceu assim? Como ela sabia de você? Pela internet. Pela internet, convidando para fazer lives na época da pandemia. Ah, sim, lives na pandemia. Então eu lembro que você fazia os lives, eu lembro. E aí ela disse: eu preciso de você. Eu vi a mensagem, tinha voltado do banheiro às 4 da manhã. 4 da manhã. A mulher me mandou uma mensagem a essa hora porque não dormiu.
E o restante da mensagem dizia: fui diagnosticada com câncer. Então eu respirei fundo e percebi, senti que ela estava vivendo uma tempestade. E eu precisava, e Deus havia naquele momento me escolhido para falar com ela. Deus queria falar com ela por mim, porque Deus fala com as criaturas através das criaturas. Eu não sou o eleito de Deus, eu sou mais uma criatura de Deus. Mensageiro. Exatamente. Aí falei com ela, a acolhi, troquei mensagens e depois me pus a pensar. Ela estava vivendo uma tempestade. Aí eu pensei nas minhas tempestades e me dei conta de que nós vivemos tempestades. Lembrei da passagem do Evangelho, em que Jesus estava deitado no fundo do barco, a embarcação ali quase sossobrando, os apóstolos desesperados acordaram Jesus: mestre, nós vamos perecer. Então Jesus levantou-se, narra o Evangelho, acalmou o mar e as tempestades. Por que Jesus estava calmo e dormindo? Porque Jesus sabia quem estava balançando o barco. Era Deus. Então, nas nossas tempestades, quando nós conseguimos minimamente controlar a emoção, acalmar o coração, Deus fala conosco antes, durante e depois da tempestade. Mas para ouvir não dá durante a tempestade. Mas quando a gente tem que ter em mente que quando a tempestade está intensa, a gente não tem capacidade de enfrentar. Então a gente se abriga e espera. Qualquer atitude que se tome no meio da tempestade vai redundar talvez em um sofrimento maior ou em um fracasso, né, Jadir? Então o bom senso pede: não consigo discernir, não tenho clareza, não tenho lucidez, é melhor que eu aguarde um pouquinho, algumas horas, para tomar alguma atitude. E o livro? Como você aborda, então, essa temática? Então eu trabalho tempestade no casamento, a tempestade nas relações. Aí você segmenta, tá? Aí eu vou trabalhando vários assuntos tá. Com as tempestades, na amizade, no trabalho, na doença. Tempestade familiar, tempestade familiar, e vai por aí. Legal, que bacana. Bacana mesmo. Bom, vamos voltar aos obsessores para a gente ficar o tema, porque a gente vai batendo papo, é tão gostoso conversar com a Adeilson, né, que a gente vai viajando, né? Você fala uma coisa, me vem outra coisa. Acabei falando até da minha filha, você está vendo? Não, legal, bacana. Já estamos aqui abertos para conversar sobre tudo, né? Sim. Eu não gosto de pauta. Sabe que quando começou Fronteiras vai fazer 27 anos. Quando a gente começava tinha que seguir pauta. E pauta era aquela coisa que engessa você, né? Quando o meu convidado estava falando uma coisa que era interessante, tinha que voltar para a pauta e perdia aquele contexto. Pô, coisa chata. Chegou um dia eu falei: quer saber de pauta? Não quero mais saber de pauta. Vamos bater um papo que é muito mais gostoso, né? Mas voltando aos obsessores, qual a maneira da gente evitar essa influência, Adeilson? Eu não vejo que existe uma maneira de evitar. Se existe uma influência perniciosa, é porque existe algo pernicioso em mim. Então a porta que eu tenho que fechar para essa influência, quem tem a chave para poder trancar é a própria pessoa. Sou eu. Então, dependendo da vida que eu leve, das coisas que eu escolho viver, daquilo que eu elejo como o mais importante para a minha vida, eu vou ter, evidentemente, uma porta fechada ou uma porta aberta. Nenhum obsessor... É interessante, a gente olha para o obsessor como um agente do mal. O obsessor de hoje pode ter sido a vítima de ontem. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Não esquece nunca, né? Então, esse espírito que tenta, de alguma forma, te influenciar, ele pode ter sido sua vítima numa vida passada ou dentro de um contexto de sofrimento, etc, etc. Eu não gosto de falar de culpado, dessas coisas. Eu acho que esses termos são inadequados, porque o Espiritismo propõe uma educação e não a punição. Ou seja, todo mundo está em processo de evolução, né? Tá, tem um amigo aprendendo com as vivências. Na casa espírita que eu trabalho, lá no Guarujá, a Casa Espírita Maria Modesto Cravo, quando eu comecei, há 30 e poucos anos atrás, o dirigente que me instruiu e que me trouxe muito conhecimento, me ajudou muito, que já está no mundo espiritual, ele participou do Fronteiras da Ciência, logo no comecinho, Francisco Lobo, ele dizia assim: nós somos obsessores em progresso. Obsessores em progresso, é verdade. Porque até dentro das relações, porque existem também processos obsessivos entre mãe e filho, marido e mulher. Existe a obsessão de encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e entre encarnados também. Eu entrevistei Francisco Lobo? Entrevistou, há muitos anos atrás. Ele está bem? Acho que era a TV Litoral. Ele desencarnou faz uns... Eu não lembro agora com exatidão, mas acho que uns 6, 7 anos atrás. Então ele dizia essa frase: nós somos obsessores em progresso. Em progresso. Adeilson, eu quero voltar agora para você de novo, né?
Hoje você está se dedicando a quê na sua vida? Porque você viajou muito, deu muitas palestras, você também fazia clínica, né? E hoje, o que você faz? Hoje eu trabalho mais com a literatura, viajo... Participando de bienais, congressos, faço palestras em congressos. Tenho feito muitas palestras em escolas por causa do livro Construtores de Asas, que é um livro voltado para pais, professores e adolescentes. Aí não é espírita? Aí não é espírita, é palestra profissional. Profissional. Palestra remunerada, que eu faço para secretarias de educação, etc, etc. Então, se alguém quiser depois te procurar para dar uma palestra remunerada, obviamente, que é profissional, sim, eu vou dar o contato aqui, fiquem à vontade. Exatamente. Né? Então, eu tenho jornadas pedagógicas que eu atendo em municípios, no interior do Brasil, na Bahia, no Nordeste, enfim. Teve anos aqui que eu lembro que a sua agenda era difícil de pegar. Era bem difícil. Você estava só viajando. Todo final de semana num estado diferente, né? Aí eu fui diminuindo para fazer essa imersão, digamos assim, me dedicar mais à literatura, aquilo que eu gosto de fazer e me realiza, né? Paraty já participou? Já. Da literatura. Paraty, Flipossos, Fliporto. Porto Alegre? Não, Fliporto é Porto de Galinhas. Ah, Porto de Galinhas, Não é a cidade do Porto? Não, Fliporto, Porto de Galinhas. Tá? E Portugal, vai lá? Portugal, eu recebi convite para estar lá. E nós estamos organizando, porque eu quero ir a Berlim ver minha filha também. Ah, aproveitar, né? Exatamente. E qual é a próxima viagem? A próxima viagem é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dia 2 de julho. Já está perto aí. Está perto, Então agora você está mais em casa, tranquilo. Escrevendo. Como você acha que vem a sua inspiração? Que nem eu, Ouvindo Deus você explicou. Sim. Mas na maioria é um insight ou você sente uma presença? Vem um insight e eu sinto presença. Quando o livro é um livro totalmente para a literatura espírita, né? É um insight. Agora, existem as orientações que a gente percebe. A minha sensibilidade me faz crer que um adolescente que é médium precisa de uma orientação que seja palatável ao entendimento dele, ao raciocínio dele, à capacidade cognitiva dele. Então, eu me preocupo muito. Se é uma mensagem que me faz bem, eu procuro escrever obras também dentro desse universo para passar para as crianças e para os adolescentes esse bem, essa informação que me ajuda a vencer as lutas da vida. E falando em crianças e adolescentes, muitas vezes eu acho que nessa tua experiência deve ser bastante difícil também a convivência com os pais, né? Porque os pais não têm talvez a mesma compreensão necessária para poder disciplinar ou educar aquela criança no problema que ela está passando, né? Não tem muita percepção. Esse é um assunto também que é bem complexo, que daria outro programa, com certeza. Mensagem aos pais. De desconstruir. E aí eu falo muito porque os pais, eles sangram em cima dos filhos e os avós sangraram em cima desses pais, mas não é propositadamente. Conceitos educativos, né? Um atavismo, de um autoritarismo dentro do processo educativo que traumatiza, que afasta, que cria barreiras. E aí, é claro, como somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana, acaba resvalando em todo esse universo. Beleza. Hoje conversei com Adeilson Solis, então vou jogar o seu contato, Adeilson, WhatsApp. Olha, você quer chamá-lo para uma palestra, um congresso, uma escola que queira, né? Ou alguma pergunta que você tenha, alguma pergunta sobre livro também. Todos os livros dele estão na Amazon. Então o WhatsApp do Adeilson está aí na telinha, 13 99 735 5792, tá bom? Instagram, 2 endereços de Instagram, Adeilson Sales Oficial ou Adeilson Sales Poesia, lembrando que Sales é com 2 L's. Deilson, muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu. Tinha que ter 3 programas seguidos com você. Obrigado. Porque é muito gostoso conversar contigo. Obrigado mesmo, viu? Obrigado eu. Seja sempre muito bem-vindo ao Fronteiras da Ciência. E a você de casa, agradeço o carinho, a audiência de sempre, paz, saúde e prosperidade.